E aí, queridíssimo, agora que a gente já oxigenou o sangue, já tá cheio de nutriente, tem um monte de coisa boa, já conseguimos nutrir todas as nossas células. Porém, essas células vão produzir coisas que a gente não quer ali. Tem coisas que eu preciso tirar do sangue. E é disso que a gente vai falar hoje, do sistema urinário. Bora! Vem comigo. Então, o sistema urinário antigamente era chamado de sistema excretor, porque de fato a sua principal função vai ser excretar. Mas a gente vai ver que ele vai ter outras funções também. Excretar o que, Ni? Ora, excretas nitrogenadas, principalmente. Também eu vou excretar outras coisas, por exemplo, excessos de alguma coisa que eu ingeri, ou então, sei lá, medicamentos ou toxinas que por algum motivo entraram no meu organismo, também vou querer jogar fora e pode ser pelo sistema urinário, mas principalmente excretas nitrogenadas. A Catherine deve ter falado para vocês, mas eu quero relembrar um pouquinho sobre essas tais excretas nitrogenadas. Primeiro, de onde vêm compostos nitrogenados que depois eu vou querer jogar fora? Por exemplo, lembra desse negócio aqui que a gente viu lá no começo do ano, quando a gente ainda podia sair na padaria comprar pão? Isso daí era um nucleotídeo. E onde tem nitrogênio nele? Na base nitrogenada. Então tá aí uma fonte de nitrogênio que eu posso querer jogar fora depois que eu usei e tal, depois que foi decomposto isso daqui. Outra fonte de nitrogênio pode ser proteína. Se isso aqui fosse uma proteína, me digam o que seria cada um desses vagõezinhos, cada uma dessas bolinhas. Os aminoácidos. Aminoácido. Vocês sabem lá da química melhor do que eu, que se eu der um zoom nessa molécula e olhar, eu vou saber que tem um grupo amina com nitrogênio. Então, do metabolismo, tanto das proteínas quanto dos ácidos nucleicos, eu posso ter excretas nitrogenadas a partir deles. Porque eu tiro ali um grupo amino que eu não quero, que eu preciso jogar fora. Eu posso jogar fora de 3 jeitos. Como amônia, como ureia ou como ácido úrico. Só comparando os 3 rapidinho para vocês. Vocês lembram qual que era o mais solúvel? O mais solúvel é a amônia, tá? É o mais fácil de você diluir em água. A ureia é intermediária e o mais secão é o ácido úrico. Eu gosto de lembrar que o ácido úrico é o mais secão, pensando naquilo que a gente chama de cocô de passarinho, que nem é cocô de passarinho, porque na verdade é tipo o xixi do passarinho, aquilo lá é ácido úrico. Tanto que quando cai no carro, corrói a tinta do carro, porque é ácido úrico, pouquíssimo solúvel. E a toxicidade de cada um vai seguir essa solubilidade. Então, é bom que a amônia seja bastante solúvel, porque eu preciso muito diluí-la, porque ela é super tóxica. A ureia, de novo, intermediário, e o ácido úrico, ele é secão, mas tá tudo bem, ele nem é tóxico. E que bicho que elimina cada um deles? Só pra gente relembrar, tá bom? O primeiro, eu preciso de muita água para diluir essa coisa que é tóxica. Então eu não posso ser um animal que precisa guardar muita água. É um animal que tem água à vontade. Quem são eles? Animais aquáticos, como peixes, anfíbios. A ureia já são animais um pouco mais terrestres. Pode ter alguns aquáticos aqui também? Também, é naquela transição. Então eu também vou ter anfíbio e peixe, mas principalmente quem? Os mamíferos. E por último, como eu já falei, aqui, esse último ácido úrico é mais para quem já é super terrestre, não pode ficar desperdiçando água não. Ou ainda quem bota ovo e não pode jogar um negócio tóxico dentro do seu ovo, como aves, répteis, insetos, tá bom? Mas o que importa pra gente é mamífero, porque isso aqui é fisiologia humana. E onde eu tô aqui? Eu tô aqui no meinho. Vamos excretar a nossa ureia. Bora! Então deixa eu mostrar pra vocês como que é o sistema urinário. Vocês já viram com certeza essa imagem. Então vamos identificar aqui que partes são essas. Os 2 feijõezinhos aí são os rins. Eu trouxe uma outra imagem também para vocês conseguirem localizar mais ou menos no contexto do corpo. Esse capuzinho em cima de cada rim são as glândulas suprarrenais ou adrenais, que a gente vai conversar bastante mais para frente. Saindo dos rins eu tenho os ureteres, 2 ureteres. Cuidado que tem professor por aí que fala ureter, não é ureter, tá? Não tem acento, é ureter. Ureteres desembocam então na bexiga, cuja função é simplesmente armazenar a urina ali para quando for o momento propício para o ser humano liberá-la, e libera por onde? Pela uretra, que é o último canudinho, que nos homens é mais comprido, nas meninas é mais curtinho. Inclusive, é importante lembrar que a uretra, nas meninas, ela é separada do sistema reprodutor. Acho que todo mundo aqui sabe disso, né? Enquanto nos meninos, é uma região compartilhada entre sistema reprodutor e sistema excretor, sistema urinário. Inclusive, teve até um cara que falou, órgão excretor não reproduz. Enfim, com os motivos dele, mas tá errado, tá? Os meninos, o órgão excretor da uretra também serve para reprodução, porque o cara justamente confundiu o quê? Com o ânus, que é da digestão, que é de eliminação, egestão, não excreção, como eu expliquei bastante para vocês. E reparem que no desenho daqui, que eu trouxe junto com o útero, só para vocês saberem que a bexiga fica ali embaixinho do útero da mulher. Aliás, para vocês entenderem essa lógica de onde estão os órgãos, deixa eu mostrar no modelo Ni. Então, se eu olhar aqui na frente, no meu abdômen, eu não vou conseguir ver os rins, porque aqui estão todos os órgãos
do sistema digestório. Mas se olhar nas costas, aí sim eu consigo ver esses dois bifões e os ureteres descendo, saindo até a bexiga. Voltando aqui pro slide. Reparem também que no desenho de lá, eles trazem vasos sanguíneos associados. Porque sangue tem a ver com sistema urinário? Tem tudo a ver. Não falei no começo da aula que eu vou querer tirar as coisas ruins do sangue para jogar fora? Então, essa é uma área super, super, super irrigada. Quem que tá chegando no rim? É uma veia ou uma artéria? Lembrando que rim não é o coração. Então, nesse caso, não vai se aplicar veia vem, porque veia vem pro coração. Então, aqui é uma artéria que tá chegando. É uma ramificação de que artéria? Pulmonar ou aorta? Da aorta, não faz sentido ser pulmonar indo pro rim. Aqui ela já vai receber o nome de artéria renal, mas ela é uma ramificação da aorta. E quem tá saindo do rim para levar de volta pro coração é a veia renal, que vai desembocar lá nas veias cavas. Vamos começar então falando do rim, que é o órgão mais importante desse sistema, porque é ali que vai ser formada a urina. Não sei se vocês já viram rins da vida real, mas, gente, ele é um bifão. Minha professora falava, ele tem formatinho de um feijão, eu achava que era um negócio pequeno. Ele é grandão. E se eu der um zoom nele, e não só der um zoom, eu cortar no meio esse nosso bifão, eu vou ver que ele tem duas regiões diferentes. Uma região mais de fora e uma região mais interna, com umas piramidezinhas. Estão vendo isso? Na anatomia, tanto aqui nos rins, quanto no cérebro, quanto com a Queturi lá em plantas, vocês já viram o nome córtex e medula, não viram? Alguém lembra o que era mais interno, o que era mais externo? Córtex do latim significa casca e medula do latim significa miolo. Então, na anatomia a gente sempre vai usar regiões mais externas, a gente pode chamar de córtex, regiões mais internas de medula. Então, aqui é o córtex do rim e toda essa parte de dentro é a medula renal. Como chama essas pirâmides aí? Pirâmides renais. Elas são tipo funizinhos que, conforme a urina vai sendo produzida a partir do córtex, ela vai sendo jogada nessas pirâmides, nesses funizinhos, e eles vão desembocando nessa parte amarelinha que eu vou chamar de pelve renal, e a urina vai depois pelo ureter, bexiga, uretra, meio externo. Mas o que vai ser mais cobrado de vocês não vai ser essa anatomia do rim, vai ser sobre a unidade funcional do rim. Mas o que é uma unidade funcional? Vamos supor que eu fale para vocês, o sangue transporta oxigênio. Beleza, não tá errado. Mas quem que é a unidade funcional de transporte de oxigênio? A hemácia em si, tudo bem? Então, o rim filtra o sangue. Mas quem que realmente está fazendo isso? São pequenas unidades funcionais, pequenas estruturinhas que estão ali dentro do rim. São os néfrons. Qual é o nome da unidade estrutural do rim? Néfron. 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 Tá bom? Néfron. Ele é um néfron. Terceiro ano néfron, néfron, terceiro ano. Tá bom, conheceram já o néfron. Vou mostrar agora as partes dele. Isso é o que mais cai. Então, presta atenção e anota aí. Primeiro, a impressão geral que a gente tem é que isso aí é um sistema de tubinhos, que são todos esses amarelos, envoltos pelo quê? Por vasos sanguíneos. Aqueles que têm o menor calibre, então são capilares. Então, primeiro o sangue vai chegar pela artéria renal, tudo bem? Nessa areazinha aqui, nessa região. E esses vasículos, esses capilares, eles vão se aglomerar dentro de uma cápsula. Eu já vou mostrar o 3D disso. Mas primeiro, como é que eu chamo esse aglomerado de vasinhos sanguíneos? Glomérulo. Super importante. Então, não deixa de anotar. O glomérulo são vários capilares que se amontoam, enovelam dentro de uma cápsula, que eu vou chamar de cápsula renal. Sorte de vocês que a gente não usa mais os nomes originais, que era glomérulo de Malpighi, cápsula de Bowman. Não se usa mais esses nomes antigos com nome de gente, a menos que você faça um exercício mais antigo, pode ser que apareça, mas pra gente eu vou chamar só de glomérulo renal, cápsula renal. E um mais o outro eu vou chamar de corpúsculo renal. Mas esse nome aparece um pouco menos. Sabe o que é bem o glomérulo, que está dentro da cápsula. Deixa eu mostrar o 3D para ficar mais claro. Olha que bonitão meu néfron aqui. Então, a artéria vai chegar por uma artériazinha aqui. Essa arteríola que está chegando aqui, eu vou chamar de arteríola aferente. Aferente é quem está chegando. E a que está saindo, eu vou chamar de arteríola eferente. Se você não lembra, pensa assim, quando a professora chega, vocês falam e quando a professora vai embora, vocês falam então, aferente, eferente, foi embora. Não sei se ajuda. Voltando pro modelo. Então, todo esse novelo aqui é o glomérulo, que está dentro dessa cápsula. Só que pensem comigo, você é o sangue. Conforme vai diminuindo o calibre, o que acontece com a pressão aqui dentro? Aumenta? É tipo uma mangueirinha que você coloca o dedo e ela esguicha sangue mais fortemente. Então, quando o sangue chega aqui,
ele acaba extravasando para fora dos capilares. E ele vai ser coletado por quem? Pela cápsula, tá? A cápsula tem vários porozinhos aqui dentro que vão receber esse plasma extravasado e mandar para os seus tubinhos. Deu para entender? E o resto de sangue e o que não extravasou continua passando por aqui. O que não extravasa? Moléculas muito grandes, como as células do sangue, proteínas muito grandes, elas não vão conseguir passar. Elas continuam aqui pela arteríola eferente. Mas o resto, a parte líquida do plasma com outras substâncias, passam e vão continuar por esses tubinhos. Então vamos continuar o nosso caminho. Então esse primeiro tubinho aqui, contorcido, que está perto do glomérulo, eu vou chamar de túbulo contorcido proximal. Por quê? Porque está próximo. Aí depois vocês viram que tem essa alça gigantona, eu vou chamar de alça, ou alça néfrica. Antigamente era alça de Henle, mas agora a gente não usa mais nomes. E agora esse outro túbulo contorcido, mas que está distante do glomérulo, eu vou chamar de túbulo contorcido distal. E tudo isso vai desembocar nesse duto que está coletando de vários outros néfrons. Esse aqui é o duto coletor. Então pode ser que outro néfron desembocou aqui, outro néfron desembocou aqui. Esse é o duto ou tubo coletor, que já vai coletar a urina e mandar lá para a pelve renal e depois para o ureter. Vamos voltar para os slides. Então o que aconteceu aqui nessa região? A filtração. Então, quando a gente pensa na filtração do sangue, é aqui que se concentra essa atividade. Quando o plasma extravasa, algumas coisas passam e outras não. Então, filtração do sangue é responsabilidade de quem? Do glomérulo e da cápsula. Ou simplesmente eu posso chamar do corpúsculo renal, que é o glomérulo mais a cápsula. E o líquido que vai passar para a cápsula, que foi filtrado, como é que eu vou chamar? Filtrado. Ou filtrado glomerular, tanto faz. Vamos ver se vocês estão prestando atenção, então. Esse filtrado vai passar primeiro para quem? Como é que eu chamo esses túbulos? Contorcidos proximais, porque eles estão pertinho do glomérulo. O que acontece aqui? Pessoal, não sei se vocês sabem, mas a gente está filtrando isso daqui o tempo todo. Na verdade, por dia, todo o nosso sangue é filtrado 60 vezes nesse glomérulo. São 180 litros de sangue que passam por dia nesse glomérulo. Ou seja, todo o seu sangue a cada 40 minutos passou pelos seus rins. Mas a gente nem tem 180 litros de sangue. Ou seja, eu não vou jogar todo o plasma fora. Então, o que eu preciso fazer no resto desses tubos todos? Reabsorção. É a segunda função, além de excretar as excretas nitrogenadas e filtrar o sangue, eu tenho que reabsorver água, principalmente, e outras substâncias importantes. Porque a gente acabou de digerir um monte de coisa. Conseguimos glicose, conseguimos aminoácido, tem vitamina aqui, sais super importantes. E eu vou lá e vou jogar fora pelo xixi? Nananina não. Então, a primeira coisa que vai acontecer vai ser a reabsorção de todas essas coisas que são importantes pra gente. É só vocês pensarem que é importante você recuperar glicose, aminoácido, tudo isso que eu falei. Então, o corpo não vai deixar lá pro último túbulo para fazer isso. No primeiro túbulo que aparece, que é o contorcido proximal, eu já vou ter a reabsorção de água, glicose, aminoácido, vitaminas, alguns sais, tudo que é importante eu mando de volta para a corrente sanguínea. Por isso que tem tanto capilar em volta desses túbulos, porque o que vai acontecer aqui vai ser jogar um monte de substância de volta para a corrente sanguínea, a reabsorção. Então, de novo, função do túbulo contorcido proximal, reabsorver tudo que é importante. O resto dos túbulos, eles vão continuar essa reabsorção, mas principalmente de água e sais. Água e sais. Então, guardou que tudo que é importantão vai ser logo no começo e o resto vai continuar sendo de água e sais, você já tem um monte de questão resolvida. Então, se a gente continuar o caminho aqui, na alça néfrica, o que eu vou reabsorver aqui? Água e sais. Quem gosta de detalhe, essa alça descendente, a primeira parte que desce, eu reabsorvo água. E na parte da alça que é ascendente, eu reabsorvo sais. Mas então, se perguntarem o que a alça faz, reabsorve água e sais. E o túbulo contorcido distal? Reabsorve água e sais. Obviamente, aqui é o último momento em que, se eu tiver algum excesso que eu quero jogar fora, eu posso, da corrente sanguínea, secretar para dentro desse tubo. Então, é a última chamada para toxinas que vou já jogar fora essa urina. Então, pode haver também um pouquinho de secreção de volta para os túbulos. Mas eu vou ter também o quê? A absorção de água e sais. Até porque, pensem comigo, pessoal, para eu conseguir reabsorver a água, se eu bombear sal, lembra bombas de sódio e potássio? Se eu bombeio sal, eu aumento a concentração naquele lugar, aquele lugar fica cheio de sal, fica salgadinho,
faz o quê? Suga a água por osmose. Então puxa a água de volta também. Por isso sempre água junto com sais, tá bom? Não vão esquecer? Beleza. Então vamos já pro duto coletor, que eu vou ter o quê? Reabsorção de quem? De água e sais. É como se fosse o intestino também. Lembra que no final do sistema digestório eu tinha reabsorção de água e sais? Aqui, no final dos tubinhos, eu também vou ter reabsorção de água e sais. Porque eu não quero perder água de jeito nenhum, gente. Eu sou terrestre, ainda mais em Brasília, que água é difícil. Eu preciso reabsorver toda essa água, senão eu posso morrer desidratado. Então, no duto coletor, já chega a urina prontinha. E como eu falei pra vocês, ela vai desembocar nessa área do rim que eu chamo de pelve renal. Já a urina prontinha, tá? Por isso que eu tenho os funizinhos ali das pirâmides. E da pelve renal vai para os ureteres. Ureteres mandam para a bexiga armazenar. A bexiga ali armazena até meio litro, um pouquinho mais de urina, até falar, ei, não aguento mais, manda para fora. E aí o ser humano libera. Só para finalizar a aula, vou falar um pouco da regulação da função renal. Porque, como eu falei, é muito importante, eu não quero me dessecar. Então eu preciso ter um controle muito fino do quanto tem de água no meu corpo. Se eu tô precisando jogar água fora ou guardar água para dentro do meu corpo. Quem sempre regula a atividade do nosso corpo, principalmente, vão ser quem? Hormônios. Então vocês precisam aprender o nome de 2 hormoninhos. O primeiro é o mais importantão e vocês têm que lembrar, porque vai aparecer pra caramba. É um hormônio antidiurético, ou ainda ADH. Veja como o nome dele já está dizendo que ele vai ter uma função na diurese, ou seja, enquanto a urina é diluída. Se ele é antidiurético, ele vai promover maior absorção de água ou liberação de água? Absorção de água. Por quê? O caminho vai ser eu tirar do túbulo e mandar de volta para o sangue. Se eu tirei do túbulo, a urina vai ficar mais concentrada. Consegue pensar nisso? Isso vai ser super importante. Eu vou tentar repetir, mas já vai conseguindo entender isso daí. Quem que forma esse hormônio? Hipotálamo é quem vai produzir o ADH. Hipotálamo. Mas cuidado, porque embora ele produza hormônios, ele não vai secretar o hormônio diretamente. Tá vendo que ele é o pedúnculo desse saquinho chamado hipófise? A hipófise é o saquinho, o pedúnculo é o hipotálamo. Então ele vai mandar para a hipófise vai armazenar e quando precisar, ela libera. É como se fosse o fígado e vesícula biliar, tá? Então aqui quem vai produzir é o hipotálamo, mas quem armazena é a hipófise. E ela que vai secretar na hora que precisar. Mais especificamente, a hipófise de trás, que a gente chama de posterior ou neurohipófise, que nem produz nenhum hormônio, vocês vão ver. Ela só secreta hormônio dos outros. Mas vamos lá para o nosso ADH. Então, produzido no hipotálamo, mas secretado pela neurohipófise ou hipófise posterior. Ou para mim, se você falar hipófise, já tá ótimo, tá? Secretado pela hipófise. Vai enviar uma mensagem pro rim falando o quê? Rim, reabsorve muita água porque esse cara aí tá perdendo muita água, tá em Brasília. Então, manda ADH na veia. E o rim vai lá e começa a absorver mais água. Principalmente lá nos dutos coletores, tá? Que eles têm maior calibre. É principalmente ali que ele age. Perceba que o nome também do ADH pode ser vasopressina. Porque como eu comentei até na última live, o tanto de água que eu tenho circulante no meu sangue vai influenciar a pressão sanguínea. Porque se eu tenho muita água, eu preciso de mais pressão para movimentar esse sangue. Então ele não deixa de regular também a pressão sanguínea. Por isso, vasopressina, porque influencia a pressão nos vasos. Mas vamos para o nosso enfoque aqui. Antidiurético. Ele inibe a diurese. Um detalhe legal para vocês saberem é que quem consome bebida alcoólica normalmente vai ter esse ADH inibido. O álcool vai falar, cérebro, para de produzir aí ADH. E qual a consequência disso? Se eu não produzo uma coisa que é antidiurética, a pessoa tem muita diurese, ou seja, faz muito xixi. Imagino que ninguém aqui saiba disso, mas normalmente quando as pessoas bebem, elas querem ir toda hora no banheiro, começa a fazer um xixi que nem é mais xixi, é super água ali que ela tá perdendo. Inclusive, no dia seguinte, por que a pessoa tem ressaca? Um dos principais motivos é porque ela tá dessecada, porque ela jogou muita água pra fora. Então, por isso que sempre é recomendado, se você vai beber, bebe um copo de água para cada copo da bebida que você for beber, porque pelo menos você ali tá investindo, você não tem uma ressaca tão ruim. E o último hormônio que aparece menos, mas é bom vocês terem ouvido falar, é a aldosterona. Tá vendo que a setinha tá saindo de cima do rim pro próprio rim? Quem que era que tava em cima do rim? A suprarrenal, que é justamente uma glândula, ou seja, produz um montão de hormônio, inclusive a aldosterona. A aldosterona vai ter o mesmo efeito de antidiurese. A única diferença é que ela vai mexer no sal, especificamente. Mas como ela bombeia sal, ela acaba sugando água também, então também vai ter influência na diurese. Deu para entender? E olha aqui como vocês conseguem até fazer a relação de por que hipertensos, ou seja, pessoas que têm muita pressão alta, normalmente vão ter que regular o consumo de sal.
Porque se eu como muito sal, vai ter muito sal no meu sangue, vai querer sugar muita água dos túbulos renais e vai acabar aumentando a pressão. Olha que louco! Conseguiram fazer essa conexão? Vamos fazer exercício então, pessoal? 1. No filtrado glomerular, algumas substâncias úteis ao nosso organismo, como a glicose, saem dos vasos sanguíneos em direção à cápsula renal. Entretanto, essas substâncias são reabsorvidas na região dos néfrons, denominada... Como que eu chamo essa região onde eu vou absorver a glicose? Muito bem, pessoal. É o túbulo contorcido proximal. Por que o proximal? Pensa comigo, o néfron, ele não é postergador, ele não é procrastinador. Ele quer logo já reabsorver tudo que é importantão para ele. Então, logo no proximal, ele já vai reabsorver essas moléculas importantes. No resto, ele vai continuando a absorver sempre água e sal. Beleza? Próxima. Os rins artificiais são aparelhos utilizados por pacientes com distúrbios renais. A função desses aparelhos é oxigenar o sangue. Rim oxigena sangue? Não, isso aí é pulmão, já foi essa parte. Nutrir o sangue desses pacientes? Já foi também digestório que nutre sangue? Não. Retirar o excesso de gás carbônico? Não, também é sistema respiratório. E pessoal, uma curiosidade, o gás carbônico não deixa de ser uma excreta, porque ele foi gerado ali de acordo com o metabolismo como um resíduo, assim como o grupo amina lá que sobra. Então são meio que as duas excretas. Então, sim, até o sistema respiratório você pode excretar, não excreta nitrogenada, e sim o CO2, mas não é o urinário que vai fazer isso. Então, D. Retirar o excesso de glicose, proteína e lipídio que se acumula no sangue desses pacientes. Eu quero mandar embora glicose, proteína, lipídio, que eu conseguia tanto custo ali no sistema digestório. Não é isso que eu quero jogar fora, não. Mas agora, eu quero retirar excesso de íons e resíduos nitrogenados que se acumulam no sangue dos pacientes? Aí sim, aí faz sentido. É a alternativa E. Considere as listas a seguir referentes às estruturas e funções do sistema excretor humano. Néfron. Já vamos fazer a correlação aqui? Ele vai querer correlacionar os números aqui com as letras. Então, o néfron, ele conduz urina para o meio externo? Não. Ele vai conduzir a urina lá para a pelve renal, tudo dentro do rim. Produz e conduz para lá. Então, ele produz urina? Sim, é ali que vai ser produzida a urina, conforme vai passando pelos túbulos, reabsorvendo tudo que precisa reabsorver. Então, 1B. A bexiga não conduz a urina para o meio externo, mas ela armazena urina. Então, 3C. Uretra. Conduz urina para o meio externo ou conduz urina até o órgão armazenador? Conduz urina para o meio externo, porque o ureter que vai conduzir urina até o órgão armazenador, que é a bexiga. Tudo bem? Aí a alternativa é a que está correlacionando certinho essas letrinhas e números. Sabemos que a urina é formada nos rins, mais precisamente nos néfrons. O processo inicia-se com a filtração do sangue na região donde? Responde aí. Cápsula renal, tá? Se tivesse glomérulo aqui também não estaria errado, porque vai do glomérulo para a cápsula. Então a filtração envolve os dois. Mas como não tá, não vai ser no duto, no túbulo, na alça, nem no outro túbulo. Próximo. João, que era vegetariano, passou a consumir regularmente carne bovina. Exames médicos revelaram um aumento de ureia em seu organismo após a mudança de hábito alimentar. O que se deveu a... Por que aumentou ureia? Aumento de ingestão de amido, diminuição de proteína, aumento de proteína, diminuição de gordura. Aqui, bastava você saber que carne bovina tem bastante proteína para saber que, então, aumento de proteína faria sentido. Mas, na verdade, se vocês lembrarem do começo da minha aula, eu falei que aminoácidos têm grupo amina. Então, se eu aumento o número de proteínas, eu aumento o aminoácido, eu aumento amino que está saindo por ali, que eu preciso jogar fora em forma de ureia. Então, tem esses dois jeitos que você poderia responder essa questão. Durante uma expedição, um grupo de estudantes perdeu-se do seu guia. Ao longo do dia, em que esse grupo estava perdido, sem água e debaixo do sol, os estudantes passaram a sentir cada vez mais sede. Consequentemente, o sistema excretor desses indivíduos teve um acréscimo em um dos seus processos funcionais. Nessa situação, o sistema excretor dos estudantes, ele vai aumentar a filtração. Eu estou perdendo muita água, preciso reter a água, logo vou filtrar mais? Não sei se faz sentido. Eu vou produzir mais urina? Não faz sentido também. Eu, jogar mais água fora. Produzir urina com menos ureia? Uma urina mais concentrada significa que ela está mais seca. Uma urina menos concentrada, ou seja, com menos ureia, ela estaria mais diluída. Eu, no momento aqui que eu fiquei sem água debaixo do sol, vou estar produzindo urina mais diluída? Não faz sentido perder mais água.
produzir urina com maior concentração de sais, aí sim faz sentido eu ter uma urina mais concentrada, porque o corpo, lembra, com ADH e também aldosterona, vai tentar falar para o rim reabsorver mais essa água, para não sair perdendo por aí. E quando eu reabsorvo água, acaba sobrando muito sal lá dentro. Então, uma maior concentração de sais na urina. E não vai reduzir a absorção de glicose e aminoácido. O efeito da questão anterior, urina com maior concentração de sais, seria a resposta de um aumento do hormônio ADH. Falei que então ADH e aldosterona teriam a ver, mas eu vou aumentar esse hormônio ou diminuir? Pensem aí. Sim, vou aumentar o ADH. Se eu aumento uma coisa que é antidiurética, eu retenho mais água. Olha o nome, hormônio antidiurético. Você não precisa nem ficar decorando. Você vai pensar, se é antidiurético, ele vai reservar mais água para o meu corpo e não para jogar fora. Vai mandar mais do túbulo para dentro do vaso sanguíneo de volta. A principal substância tóxica liberada na urina humana é... Qual que é? Ureia, tá bom? Que misturado com todo aquele líquido, tudo que passa ali no duto, vira urina, que a gente chama. Mas a substância nitrogenada é a ureia. A estrutura representada em 2 refere-se a quê? Vamos lá. 2, como é que eu chamo esse aglomerado? Glomérulo. Glomérulo renal, se você preferir. 10. A estrutura representada em 1 é. Então, o que é isso aqui que está chegando? Primeiro, é uma arteríola, uma vênula ou um capilar? Arteríola, porque está chegando no corpo, um pedaço do corpo chamado rim. E se está chegando, é aferente ou eferente? É aferente. Ah, chegou. Uma substância encontrada em 1, mas não em 3 é. Dê uma pensada aí, me respondam. Proteínas, pessoal. Por quê? A proteína, que é uma molécula grande, ela chega aqui com força, mas não é filtrada. Não consegue passar para a cápsula. Ela continua aqui depois pela arteríola, né? Eferente. Então, nem as células sanguíneas passam e também proteínas grandes. É claro, se for uma proteíninha menorzinha, até passa, mas aí normalmente eu vou chamar já de peptídeo, nem vou chamar de proteína. Então, proteínas eu vou ter aqui, mas não vou ter aqui também passando para a cápsula. Algumas substâncias presentes no sangue para serem reabsorvidas dependem de transporte ativo. Células dos túbulos renais são ricas em mitocôndrias. Faz sentido isso daí? Dá uma pensada. Faz sentido isso daí. Por quê? Tem coisa que eu preciso reabsorver gastando energia. Isso que é transporte ativo. Normalmente com bomba de sódio e potássio, tá? Quando eu bombeio o sódio, eu consigo às vezes bombear uma glicose junto. Não vou entrar nesse detalhe da célula. Mas sim, eu vou gastar energia. Se eu gasto energia, eu preciso ter muita produtora de energia ali na minha célula, que é a mitocôndria. Em caso de hipertensão, recomenda-se uma dieta sem sal, porque este atua. O sal diminui o volume do sangue circulante. Se eu tenho pouco sangue, ele vai estar correndo com força? Não. Tá? Se eu tenho uma hipovolemia, que seria baixo volume de sangue, ele justamente vai ter dificuldade para passar. Agora, se eu aumento a quantidade de água no sangue, eu preciso de mais pressão. Então, a resposta aqui seria B, tá? Então, se eu consumir muito sal, eu acabo reabsorvendo muita água, né, para de volta para o sangue, e aí acaba aumentando o volume de sangue circulante, e não é bom para quem é hipertenso. Próximo. O tipo de composto nitrogenado, amônia, ureia ou ácido úrico, eliminado por um organismo, depende, entre outros fatores, da disponibilidade de água no meio em que vive, da sua capacidade de concentrar a urina e da necessidade de economizar a água do corpo. Exemplos de animais que eliminam, respectivamente, amônia, ureia e ácido úrico são... Então, amônia. Quem vai excretar amônia tem água à vontade ali para perder. Por exemplo, um peixe ou então algum anfíbio. Ureia, estamos nós, mamíferos, poucos peixes e anfíbios também, mas principalmente mamíferos. E ácido úrico, normalmente aqueles que botam ovos, aves e répteis. Onde a gente encontra isso? Alternativa E, olha que bonitinho, um peixe, um mamífero e uma ave. Bonitinho, 3 exemplos aqui de excretores de amônia, ureia e ácido úrico. E a última, quanto ao sistema urinário, não está correto afirmar que o sistema atua na regulação da pressão sanguínea. Tem a ver com pressão sanguínea? Tem a ver, uma vez que eu mexo no sangue circulante, né, no volume desse sangue, eu mexo na pressão sanguínea também. O órgão que filtra o sangue produz o hormônio antidiurético. Quem filtra o sangue? O rim, tá? Especificamente ali no glomérulo do néfron, mas é o rim que filtra o sangue. Ele que produz o hormônio ADH? Não é. É quem? O hipotálamo. Ele produz, mas quem vai secretar é a hipófise, tá? Então, essa aqui tá errada. Vamos só olhar as outras rapidinho.
Pela artéria renal, o sangue provém do coração rico em excretas. Artéria renal, sim, sai do coração e vai trazer para o corpo todo, né? É uma ramificação da aorta. Presença de glicose no ureter pode indicar disfunção pancreática. Se eu tô com glicose saindo já no ureter, quer dizer que eu não consegui reabsorver muita glicose. Quer dizer que tinha muita glicose nesse sangue, que eu nem consegui reabsorver tudo. Então pode ser uma disfunção dos hormônios do pâncreas, que a gente vai ver lá em endocrinologia. Insulina, já ouviu falar nisso daí. E a afetação ocorre na parte mais externa dos rins, no córtex. Se vocês lembrarem da imagenzinha, a única coisa que entra na medula é aquela alça. Então, a única coisa que eu vou ter na medula é a reabsorção de água e sais, na alça néfrica, e a condução da urina já prontinha. Então, a filtração, o glomérulo tá lá em cima, tá lá no córtex. Verdade, isso daí. Com isso, a gente acaba